Beleza, agora que a gente já tem o nosso modelo feito aqui no Prisma, certo? Completamente passado aqui para ele, a gente já pode pedir para o Prisma pegar esse modelo aqui e colocar ele no banco de dados, certo? Então ele vai criar essas tabelas aqui sozinho para a gente, então vai criar uma tabela de usuário com essas informações, uma tabela de perfil com essas informações, as relações e tudo mais sozinho, certo? Com o esquema que a gente providenciou aqui para ele, tá? Para a gente fazer isso, a gente precisa vir aqui na linha de comando, né, no terminal, e escrever o seguinte: npx prisma, tá? db push, tá? O que a gente está falando para ele? Está falando, Prisma, olha, eu preciso que você pegue isso daqui, né, esse esquema, e jogue lá no meu no meu banco de dados, certo? Por isso push, né? Como se fosse o comando do Git, né? Mesmo. Então a gente está pegando as informações aqui e jogando para o banco de dados, certo? Vamos rodar esse comando aqui e ver o que ele faz. Antes, só para vocês conferirem, antes de a gente rodar esse comando, eu vou abrir aqui o PowerShell. Vocês podem abrir aí também para vocês checarem, entrar no MySQL de novo, né? Igual a gente fez lá na instalação, só para a gente checar. "-p", lembrem, MySQL -u root -p. Aqui se vocês vão colocar a senha de vocês, tá? O que vocês podem fazer? Vocês podem fazer o seguinte: show databases. Vocês vão ver que tem o meu banco de dados curso ali, né? Eu posso usar esse banco de dados, use database. Opa, acho que é use curso só. Use curso. Beleza. Se você usar use curso, ele já vai começar, ele já meio que entrou no meu banco de dados, certo? Então tudo que eu fizer aqui dentro agora vai dizer respeito ao banco de dados curso, tá? Aqui eu posso fazer o seguinte: show tables, tá? Que é mostrar as tabelas desse banco de dados, tá? Ele falou para mim, ó, que está vazio, certo? Então, esse banco de dados a gente não populou ele ainda numa tabela, certo? Então, ele está vazio. Agora vamos ver quando a gente rodar esse comando aqui do Prisma, tá? Aí, ele já começou a... Ele estava populando com as tabelas. Ele falou que o meu banco de dados agora está sincronizado com o Prisma. Maravilha, é isso mesmo que a gente precisa. Fechou, deu certo. Quer dizer que a nossa configuração aqui está correta, certo? Então, se a gente voltar lá no PowerShell, vejam só. Seguinte, a gente vem aqui e faz o mesmo comando, né? Show tables, tá? Aí, perfeito. Temos as nossas tabelas. Temos uma tabela usuário, uma tabela postagem, uma tabela perfil, uma tabela categoria e olha só aqui, uma tabela categoria to postagem, que é justamente a tabela pivô, né? A tabela intermediária entre a nossa relação muito para muitos. Essa relação aqui entre categoria e postagem, existe uma tabela intermediária entre elas que a gente não precisa colocar aqui, porque o Prisma já faz sozinho, certo? Então, enfim, muito fácil, né? Vocês viram que faz muito sentido isso daqui. E acontece o que agora? Vejam que a gente usou esse comando aqui, né? prisma-db push, tá bom? A questão é o seguinte: esse comando aqui, ele é feito para testes, ok? Então vamos supor, a gente criou o nosso banco de dados aqui, né? Criou o nosso esquema. Se a gente quiser testar se isso daqui está funcionando mesmo, a gente usa esse comando aqui, tá? Vamos supor que a gente fez alguma mudança aqui no banco de dados, a gente está ainda mexendo aqui no esquema, a gente não tem tanta certeza se isso daqui vai funcionar ou não, a gente vai e roda esse comando que ele vai lá e popula o banco para a gente. Só que ele não deixa nada marcado aqui, que essa é a nossa modelagem definitiva, digamos assim, tá? Se a gente fizer os nossos testes aqui com as mudanças e tudo mais, e falar, não, beleza, esse é o banco de dados que eu quero mesmo, esse é o banco de dados que vai ficar, pelo menos por um espaço de tempo que eu acho que dá para trabalhar com as coisas que eu usei aqui, tá? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai rodar outro comando para ele marcar aqui no Prisma que essa versão aqui é uma versão definitiva, é uma versão do banco de dados que vale a pena ser guardada aqui no Prisma, certo? Para ela não ser perdida, tá bom? Ele vai criar o que a gente chama de migration, ou migration, não sei qual é a pronúncia correta,
mas é basicamente uma foto, né? Uma fotografia desse banco de dados aqui, para indicar para o Prisma que das próximas vezes que a gente quiser refazer esse banco, a gente não precisa pegar e fazer isso aqui tudo de novo. Ele vai numa migration, ou migration, né? Enfim, não sei qual seria a tradução correta para português disso. Mas ele iria num desses arquivos, numa das fotografias, e recriaria o banco de dados para a gente, tá? Bem, vamos fazer isso, tá? Eu estou aqui com a documentação do Prisma aberta, ó. Essa é a documentação, aconselho que vocês deem uma boa olhada nela também. Aqui, nesse Using Prisma Migrate, aqui a gente tem, ó, o comando que a gente vai precisar usar. É esse aqui, ó. npx prisma migrate dev e o nome da migração, tá? Da migration. Bem, vamos lá então copiar esse comando aqui. Eu vou colocar ele aqui, ó. Eu falei, não, o meu banco tá certo, é isso mesmo. Se eu quiser fazer uma mudança, provavelmente vai ser depois. Vamos trabalhar com isso daqui primeiro, tá? Aí, beleza. Eu venho aqui, ao invés de rodar esse comando aqui que é para teste, eu venho e faço o seguinte, rodo aqui a minha primeira migration, tá? Com esse comando, tá? Ele vai npx prisma, né, migrate dev, e depois dessa flag aqui name, você vai colocar o nome da sua migration, tá? Que no caso dessa que é a nossa primeira, né? Nossa primeira migração que a gente está fazendo aqui, a gente vai simplesmente usar init mesmo, tá? É a migração inicial. Então, enter. Vocês vão ver que ele vai criar um arquivo ali na pasta Prisma, tá? Opa, ele deu um erro aqui, hein? Vamos ver qual foi o erro que ele deu. Na verdade não foi o erro, ele falou que ele precisa resetar o MySQL, o banco de dados, né? Ok. Beleza. Ele precisou resetar, certo? Perfeito. No caso, ele avisou, porque quando ele reseta o banco de dados, se eu não me engano, você perde os dados dele. Então, por isso que ele avisou, tá? Ele falou, ele fala aqui, ó, todos os dados dentro de curso vão ser perdidos. No nosso caso, não tinha dado importante algum, né? Então, deu para fazer certinho. Beleza, ele criou a nossa primeira migração que está aqui dentro dessa pasta, tá vendo? Ele criou uma aqui, ó, chamada init, tá? E aqui dentro tem o SQL indicando como que ele cria essa tabela. Aqui, ó, ele transpôs o nosso esquema aqui peraí, deixa eu abrir aqui para vocês. Nosso esquema, que está numa linguagem do Prisma, para uma linguagem SQL, ó. Ele está criando a tabela usuário, está criando a tabela perfil e assim por diante. Fechou? Beleza, então a gente já descobriu como fazer uma migração, como fazer um push, né, para o banco de dados, e o fluxo é basicamente esse em relação a banco de dados, tá? Se a gente estiver, por exemplo, no meio lá do desenvolvimento e descobrir que, poxa, não tá legal a foto de perfil aqui, por exemplo, tá? Não quero mais foto de perfil. E a gente já fez uma migration dessa. O que a gente pode fazer? A gente tira essa foto de perfil, né? Tira essa foto de perfil, aí vem aqui, roda o comando npx prisma db push, né? Não vou rodar aqui, mas ele roda esse comando para teste e vê se deu certo, tá? Legal, era o que eu queria mesmo. Aí você vai, quando descobriu o que você realmente queria, né? Você vai e roda de novo o comando para você criar mais uma migration, né? Com um nome diferente. No nome você pode colocar tipo remove, sei lá, photo, user photo, sei lá. Certo? O nome da migração ela tem a ver, né? Ela indica o que foi feito aqui, né? Então aqui, ó, remove user photo. Aí ele vai criar mais uma migração aqui e fechou. É isso. Você está dizendo para o seu banco de dados, você está fazendo um histórico aqui das suas mudanças, basicamente, tá bom? Para quando no futuro alguém for pegar esse projeto aqui e usar ele no próprio banco de dados que está vazio, ele basicamente vai rodar o comando, se eu não me engano, npx migrate. Ele roda e ele vai pegar todas essas coisas aqui, né? O próprio Prisma vai pegar todas essas informações aqui que já foram pré-definidas pelas migrações e vai criar o banco de dados exatamente igual ao seu no computador de outra pessoa, entendeu? Para ela poder desenvolver, enfim. Ou até em um ambiente de produção mesmo, né? Quando você for colocar esse banco de dados
lá para os usuários realmente usarem, tá? Então é isso. Lembrando que as migrações, elas nunca são deletadas, tá bom? Então você nunca vai deletar essa migração inicial. Pode ser que você mude completamente o seu banco. Tire tudo aqui. Não tem mais usuário, não tem mais perfil, cria outra tabela. Essa daqui tem que continuar aqui, tá bom? Você vai criar mais uma migração que vai atualizar essa daqui, tá? Mas essa daqui, a inicial, nunca sai dali. É igual toda e qualquer outra migração que você criar, tá bom? Ela tem que ficar aí, tá? Por isso que existe o npx Prisma DB Push, tá bom? Para você testar antes de criar uma migração, tá? Perfeito, é isso então para a gente começar o nosso banco de dados, tá bom? Já foi feito. E na próxima aula a gente começa aí então a ver mais alguns conceitos em relação ao Express, ao Prisma e continuar o nosso desenvolvimento da nossa API, tá bom? Até mais, gente.